Bom dia, quinto ano. Hoje é terça-feira, dia 22/12. Chegamos aí na semana do Natal, certo? A gente tem aula hoje e amanhã. A gente dá uma paradinha aí para o Natal e aí a gente retorna na segunda-feira, certo? Hoje a gente vai trabalhar com o livro Sucesso Matemática, certo? Pega aí o livro Sucesso Matemática. A gente vai rever aí um conteúdo na página 225, 221, livro Sucesso Matemática. Eu não estou aqui esquecida de uma atividade que a gente precisa ainda fazer correção no livro Sucesso, que foi para casa no dia 17/12, a semana passada, que foi sobre porcentagem. Eu quero que vocês enviem para a tia Fabiana, seja lá no grupo da gente, do WhatsApp, ou seja no aplicativo, as respostas desses conteúdos, dessas duas páginas que foi passada para casa. E a Fabiana quer fazer essa correção, quer saber realmente quem está realizando essas atividades. Então, você manda essa atividade lá no aplicativo para a tia Fabiana fazer a correção. E na próxima aula, a tia Fabiana faz essa correção aqui no quadro junto. Hoje, a gente vai trabalhar um conteúdo que a gente já viu no livro Aprender Mais. A gente vai revisar agora um pouquinho desse conteúdo sobre medidas de comprimento, certo? A gente abre na página 221 do livro Sucesso Matemática. Então, aqui, ó, livro Sucesso Matemática. Não é Aprender Mais, é Sucesso. Página 221. Vamos lá? A data de hoje é dia 22/12 de 2020. Eu vou pegar aqui o meu piloto para a gente iniciar a nossa aula de matemática de hoje. Vamos lá? Ele fala sobre medidas de comprimento, certo? Medidas de comprimento, na página 221 do livro Sucesso Matemática, ok? Vamos lá? E aí, tia Fabiana, o que é medida de comprimentos? A gente já trabalhou um pouquinho sobre esse conteúdo no livro Aprender Mais. A gente deu uma paradinha, porque aí a gente teve que voltar para números decimais, porcentagem, para a gente poder dar continuidade aí a essas transformações. Na medida de comprimento, ele diz o seguinte, na página 221. As medidas surgiram da necessidade do homem de estabelecer padrões de medida em corpo, em roupas, móveis, habitações, terrenos e etc. Os povos antigos desenvolveram suas unidades de medida de comprimento. Essas unidades eram não padronizadas ou não convencionais, isto é, não tinham o mesmo tamanho. Algumas medidas eram feitas usando parte do corpo e outras objetos, como xícaras, cestas e baldes. E aí a gente tem alguns exemplos sobre essas medidas do tempo. Quando ele fala sobre essa medida do tempo, vale ressaltar que a gente está falando de uma medida de tempo anterior, não é? Bem antiga. E aí, como eles usavam para saber que tamanho tinham determinadas coisas? Primeiro começou com o pé. E aí ele fala que na Roma antiga, o pé foi dividido em 12 polegadas. Aproximadamente o tamanho de uma caixa de ovos, de uma caixa com 12 ovos. Depois a jarda. A jarda era a volta da cintura de uma pessoa, mas depois uma jarda passou a corresponder à distância da ponta do nariz ao polegar com o braço esticado. Então, a gente não tinha aí um tamanho padronizado, porque a cintura de cada um vai depender do seu corpo. Depois, o cúbito era a distância do cotovelo até a ponta do dedo médio. O palmo era a distância de 4 dedos juntos, correspondia à 7ª parte do cúbito. A milha
vem do termo romano, mille passos, quer dizer 1000 passos. A polegada, tamanho de dedo polegar, que corresponde a 3 grãos de cevada. A polegada, a gente ainda vê quando a gente vai comprar TV, televisão. Quantas polegadas você quer? Aí tem 50 polegadas, 55. Hoje em dia tem até, eu acredito que 75 polegadas. E a mão, a largura da mão com os dedos fechados. Então, antigamente, as medidas do tempo eram dessa forma. Com o passar do tempo, não é? Aí, assim, isso foi sendo modificado, porque aí o estudo veio, a tecnologia chegou e tudo foi se modificando. Os povos antigos tinham muita dificuldade em perceber o verdadeiro tamanho do que queriam medir, pois as medidas variavam, já que as pessoas e as coisas tinham proporções diferentes. Em 1791, cientistas de diversos países se reuniram na França e criaram um sistema métrico decimal. Hoje, utilizamos os chamados instrumentos de medidas padronizados, como a régua, a trena, a fita métrica e entre outros que a gente vê por aí. Aí, primeiro, a gente vai falar sobre o metro. O metro é a nossa unidade padrão das medidas de comprimento. A palavra metro vem do grego metron, que quer dizer que mede, que foi adotado no Brasil a partir de 1928 e tem o símbolo M, que a gente já viu. E aí a gente tem os múltiplos e os submúltiplos do metro. Quando queremos medir objetos que medem menos do que o metro, usamos os submúltiplos do metro, que são unidades menores do que o metro. Quando queremos medir distâncias muito grandes, usamos os múltiplos do metro, que são as unidades maiores do que o metro. E aí a gente tem os múltiplos, que é o quilômetro, que é 1000 metros, o hectômetro, que é 100 metros, e o decâmetro, que é 10 metros. A unidade de um metro é a letra M, que significa, não é isso? Aí a gente vê o submúltiplo, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. E aí, quando a gente vê aí, a gente tem 0,1, e aí a gente entra e retorna para números decimais, que é o decímetro. Depois a gente tem 0,1 metro, que é o centímetro, tá certo? E menor do que o centímetro é o milímetro, porque a gente tem 0,001 milímetro, que a gente lembra aí de milésimos, tá certo? Dos múltiplos do metro, o quilômetro é o mais usado. Do submúltiplo do metro, o centímetro é o mais usado. A gente fala muito em centímetro porque quando a gente vai medir uma porta, uma janela, é quantos centímetros? Uma cadeira, um armário. Quantos centímetros tem o móvel da sua casa? Quando a gente fala do quilômetro, é porque a gente, quando vai viajar, você vai viajar para determinado lugar. Quantos quilômetros tem aquele? Quanto tempo você vai passar? Quantos quilômetros você vai utilizar para chegar naquele local? Certo? Vamos agora para os submúltiplos do metro na página 223. Tudo isso a gente já trabalhou, certo? No livro Aprender Mais. Sabe quando? Em setembro. E aí a gente está dando uma reforçada aqui no livro Sucesso. O decímetro é a 10ª parte do metro e é representada por dm. E aí a gente tem uma representação. Olha só. E aí a gente entra para números decimais e fração. Decímetro. Aí eu tenho uma representação, dm, aí é igual, dm na fração, 1/10. Em números decimais, 0,1. Certo? Centímetro. Centímetro é 100 centímetros.
em fração, 1/100. Em números decimais, 0,01. Milímetro, mil. É menor, viu? Mil o que, tia Fabiana? Mil, mm. Em números de fração, 1/1000. Em números decimais, 0,01. De todos, esse é o menor. Ok? Múltiplos do metro. Múltiplo significa maior do que o metro. E aí a gente tem o decâmetro, que é 10 metros, o hectômetro, que é 100 metros, e o quilômetro, que é 1000 metros. Na régua, a gente consegue ver aí os centímetros. Eu lembro que na aula que eu dei, falando sobre isso, eu fiz a representação ali com a régua. A gente utiliza aí a régua para medir os polígonos, não é isso? A gente utiliza aí a régua para medir pequenos objetos, como caderno, livro, lápis, caneta, certo? A gente utiliza, quando a gente quer um celular, eu posso medir ali com a régua para ver quantos centímetros ele tem na vertical e na horizontal. Vertical ele está aqui em pé, horizontal ele está assim, ok? Na página 224, aí ele fala sobre a leitura desses comprimentos. E aí ele diz assim, para lermos as medidas de comprimentos, é importante sabermos a ordem das unidades de medida. Veja o exemplo. Aí eu tenho 9 quilômetros e 435 metros. Aí ele tem uma casa aí, não é isso? 9 quilômetros e 435 quilômetros. E aí a gente lê 9 quilômetros e 435 metros. Embaixo eu tenho 18 metros e 6 centímetros. No final aí eu tenho 95 centímetros. Também podemos usar de forma simplificada. E aí ele fez a simplificação dos números. Depois ele fala das transformações de medidas. Vocês percebem aí que o livro, ele coloca uma página e aí ele já dá um conteúdo. Coloca uma página, ele já dá outro conteúdo. Para mim, particularmente, seria legal que viesse uma página, a gente trabalharia aquele conteúdo. Depois a gente trabalharia outro conteúdo. E a Fabiana faz a leitura, a gente vai para o exercício e aí a Fabiana vai explicando passo a passo. Mas aí a gente faz a leitura. Transformações de medidas. Para fazermos a conversão das unidades de medida, é necessário estabelecer alguns critérios. Observe a tabela. A gente tem aí vezes e a gente aí tem divisão. Olha só, o quilômetro, hectômetro, não é isso? Vamos ver aí. Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Aí depois a gente tem metro, decímetro, centímetro e milímetro. Vamos com calma. À medida que as unidades seguem a orientação da direita, os valores são multiplicados por 10. Já à medida que segue a orientação da esquerda, os valores são divididos por 10. Para resolver problemas com unidades de medidas, devemos observar o posicionamento da unidade, da conversão em relação à unidade fixa. Observe o exemplo. 3,9 km em metro. Não é isso? E aí ele fez as transformações lá embaixo. Ele fez 10 vezes 10 é igual a 1000. 3 vezes 9 vezes 1000. Aí do outro lado, ele já vem aí falando sobre a multiplicação com os números decimais. Por 10, por 100 e por 1000. E aí a gente sabe, quando a gente multiplica por 10, a gente acrescenta um zero. Quando a gente multiplica por 100, a gente acrescenta 2 zeros. E quando a gente multiplica por 1000, a gente acrescenta 3 zeros. Já estudamos multiplicação de números decimais por 10, por 100 e por 1000. Com isso, deslocamos a vírgula, 3 casas à direita e os espaços em branco preenchemos com zero. E aí, eu tenho 3,9 que foi transformado em 3.900 metros. 3,9 quilômetro que foi transformado aí em 3
6,900. E aí ele fala de outra conversão, fala sobre o perímetro de um polígono, que é aí a soma, que a gente também já trabalhou. Gente, coloca aí na página 228, que tia Fabiana vai explicando passo a passo, tá certo? Para a gente aí não ficar só nessa leitura. Vamos para a página 228, porque a gente vai medir as figuras desse perímetro. A gente já trabalhou sobre perímetro e a gente já fez soma, multiplicação por perímetro. Vamos lá? Agora com a tia Fabiana. Deixa a tia Fabiana apagar aqui. E aí a gente vai fazer junto, tá certo? Eu acho melhor dessa forma. Nesse polígono que a gente tem aí, ele tem 4 lados. Cada lado tem uma quantidade, não é isso? De dm. O que significa dm? Então, volta lá para a gente aprender o que é dm. Decímetro. Então, eu tenho 6 decímetros, 8 decímetros, 4 decímetros e depois aí eu tenho 0,7 metro. Eu vou fazer o que aí, tia Fabiana? A soma. Vamos lá? 8 decímetros, 6 decímetros, 4 decímetros e 6,7. Não é isso? E aí eu vou somar. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Certo? Eu coloco 5 e subo 2. 2 com 0 é 2. Quanto é que eu tenho aí? 2,5 metros. E aí você bota no seu quadradinho. Deixa eu colocar assim, que é melhor. Certo? Na letra B, eu tenho 10 quilômetros e 5 quilômetros. Mas aí eu tenho um retângulo. Vamos prestar atenção? Olha só como é que eu tenho aí. Deixa eu ver a Fabiana desenhar aqui no quadro. Aqui eu tenho 10. Não é isso? Aqui eu tenho 5. Aqui é quilômetros, tia Fabiana. Isso mesmo, quilômetros. Aqui eu tenho a mesma medida, porque como é um retângulo, retângulos são medidas iguais. Não é isso? Então eu tenho 10 aqui, 5 aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma, certo? 10 com mais 10, eu tenho 20. 5 com mais 5, eu tenho 10. Então, 10, 20, 25, 30. Fácil. Então, aí eu tenho 30 metros. É 30 metros. O quilômetro, não é isso? O quilômetro, ele é o múltiplo do metro, certo? Depois, eu tenho um outro polígono aí, certo? Esse polígono aí, ele tem quantos lados? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele é um hexágono. Ele tem 6 lados. Cada lado dele mede 7,5. Tia Fabiana, eu posso fazer aí uma multiplicação? Pode, porque ele é um hexágono que tem 7,5 em cada lado. Ele é um hexágono e ele tem aí 6 lados. Então, eu tenho 7,5 vezes 6. Um hexágono, ele tem 6 lados. E aí, tia Fabiana, é quilômetro. Quilômetro é o múltiplo do metro. Ele é maior do que o metro. Vamos lá. 6 vezes 5 é 30. Sobe 3. 6 vezes 7, 42. 43, 44, 45. A gente está falando de quilômetro, de metro. Quilômetro é maior do que o metro. Então, como é que eu faço aqui? Vamos colocar em metro. 45 metros. Correto? Aí, ó, coloca a sigla. 45 metros, sim, porque a gente está falando aí
figuras que estão em metros. Depois eu tenho um triângulo. Esse triângulo ele tem dois lados iguais e do outro lado ele tem outra medida. Tia Fabiana, como é que eu posso fazer aí? Olha só, aí a gente vai fazer uma soma. A gente vai somar 2 vezes o 7 com mais o 3, não é isso? E vamos aí, 7 com mais 7 e com mais 3. Eu vou até desenhar esse triângulo aqui para que vocês possam entender melhor. Olha só, ele é assim. Certo? Aqui ele tem 7 dm. Aqui ele tem 7 dm. E aqui ele tem 3 dm. Certo? O que é dm, tia Fabiana? dm é decímetro. Ele é menor do que o metro. 7 com mais 7, 14. 15, 16, 17. Então, aqui ele tem 17 decímetros. Correto? Se for para colocar no metro, tia Fabiana, 1,7 metros. Ok? No numeral 2, a gente tem aí um segmento de AB. Esse segmento é segmento de reta. E a gente já trabalhou segmentos de reta. O segmento AB mede 10 decímetros. E o segmento de BAC mede 4 decímetros. Quanto mede o segmento AC em milímetro? Em milímetro. Vamos lá? Fazer aí. Faça as devidas transformações. 5 quilômetros. 1 quilômetro é 1.000. E aí eu vou fazer as transformações em metros. 5 metros. 5.000 metros. 1 quilômetro. Cada 1 quilômetro é 1.000. 1,9 metros em milímetro. 1,900 milímetros. Milímetro ele é menor do que o metro. Letra C. 7 hectômetro, que é 100 vezes maior do que o metro. E aí eu vou transformar ele em decâmetro, que é 10 vezes menor. Então, 70, e aí você bota decâmetro. Na letra D, eu tenho um metro que vai ser transformado em milímetro. O milímetro é menor do que o metro, que é um submúltiplo menor do que o metro. Então, é 1.000 milímetros. Letra E, 8,5 quilômetro. Quilômetro, a cada 1 quilômetro eu tenho 1 metro, que é 1.000. E aí eu vou transformar ele em centímetro. Centímetro é menor do que o metro. 850. Letra F, 12 metros em centímetro. 1.200. 3 decâmetro em decímetro. Menor, 300. Aqui é 300, desculpa. E por último, a gente vai transformar 0,1. Esse 0,1 é decímetro. Eu vou transformar em milímetro. E aí é 10 milímetros. Certo? Agora a gente vai para a soma dos metros, o resultado das expressões. Vamos lá? A gente tem quilômetro e a gente tem centímetros. Na página 220.
29, certo? Vamos lá. Eu tenho 2,7 e tenho 850, não é isso? Eu tenho aí 850 centímetros. Vamos ver como é que fica aqui. Nesse caso aqui, a gente vai fazer as transformações, tá certo? Que a Fabiana explica passo a passo e aí você faz aí no livro. Eu tenho 2,7 quilômetros mais 850 centímetros, tá certo? Vamos ver aqui. 2,5 eu tenho 2.700. Por que, tia Fabiana? Porque aqui eu tenho quilômetro. E centímetro eu tenho 850, tá certo? Mas lembrando que é vírgula embaixo de vírgula. Então, eu vou transformar, ok? 8,5. E aí eu vou somar. 5, 8, 0, 7, 2. Ó, 2,708,5 quilômetros. Aí, na letra B, eu tenho 0,6 decâmetro mais 0,4 hectômetro. Vamos transformar em metro. Então, 6 mais, e aí, 40, não é isso? 0, vírgula embaixo de vírgula. Transformação, é quando a gente desloca a vírgula. 0, 6, 4. 46. O que, tia Fabiana? Metro. Certo? Na letra C, eu tenho letra C, é isso mesmo, 1,100 centímetro mais 40 decímetro. Não é isso? Letra C. Aqui é letra A, aqui é letra B e aqui é letra C. Então, vamos transformar. Aqui ele vai deslocar a vírgula, 0, e depois aqui, 15. Na letra D, vamos ver a letra D. Letra D, eu tenho 7,8. E aí eu vou transformar. 78, vou deslocar uma vírgula. E depois eu tenho 1 hectômetro. É mil, mas aí eu vou deslocar. 8, 7, 1. 178 metros. No último é a letra E. Vamos ver o que tem na letrinha E. Na letra E, desloca uma vírgula, que é milímetro. Eu vou deslocar 3 vírgulas. 9,4 e depois 0,3, porque é centímetro. 9,7 metros. Certo? Esse daí é quando a gente fala sobre o cálculo, não é isso? E aí a gente tem que lembrar quando a gente fala sobre a transformação, que é o deslocar da vírgula, tá certo? No quinto quesito, qual dos polígonos tem o maior perímetro? Um triângulo equilátero de 14 centímetros de lado, um quadrado de 10 centímetros ou um hexágono de 8 centímetros de cada um. E aí, você vai ter que fazer o somatório para saber quem é o maior. No 6, representa as medidas abaixo na forma correspondente à indicação entre parênteses. E aí, você vai fazer essa transformação. Aqui eu tenho 14 quilômetros. Em metros, ele fica quanto? Lembrando que 1 quilômetro é 1.000. E 14 quilômetros vai ser quantos metros? Depois eu tenho 4 hectômetros, que você vai transformar em decímetro.
certo? Depois eu tenho 40 mil metros, que você vai transformar em quilômetro, 24 centímetros, que você vai transformar em milímetro, e 15 decâmetro, que você vai transformar em centímetro. Tia Fabiana, como é que eu faço isso? Eu vou fazer uma leitura lá anterior, do que a gente estudou no início da aula, para poder responder. No 7, observe a imagem e responda. Qual é a distância entre Pedro e João em metros? E aí você vai ver qual é a distância. Qual é a distância entre Maria e João em decâmetro? Aí você vai ver. E qual é a distância entre Pedro e Maria em centímetro? E aí você precisa ver. Para isso, você tem que ler, tá certo? Lá as explicações passo a passo para poder responder. Então, o quinto, o sexto e o sétimo fica para casa. E tia Fabiana promete que na próxima aula a gente faz a correção lá da porcentagem e faz essa correção. Aqui é página 229, sucesso, matemática, quesito 5, deixa eu botar aqui. Quesito 5, 6 e 7. Tá certo? Deixa eu marcar aqui também no meu livro para vocês poderem fazer. Amanhã é quarta-feira. Quarta-feira eu tenho aula com vocês, dia 23. Deixa aqui a Fabiana dar uma olhadinha aqui. Não, gente, quarta-feira eu não tenho aula. Quinta-feira é véspera de Natal, sexta-feira é Natal, não é isso? E aí, a Fabiana deseja a todo mundo um Feliz Natal, agradecendo ao Papai do Céu por essa oportunidade, que todo mundo está aqui, graças a Deus. Agradecer também ao Papai do Céu que nós estamos com saúde, por tudo que isso que passou, que está passando dessa pandemia, mas a gente tem um motivo para agradecer, que é estarmos aqui. Então, eu desejo para todo mundo, para toda a família, tá certo? Do 5º ano, um Feliz Natal, de paz, de harmonia, tá certo? Que a gente peça aí, nesse Natal, muita saúde para todos nós. Ó, beijo, 5º ano. Tchau, tchau.